Olá pessoal, nono ano, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Descansaram? Aproveitaram? Recarregaram as baterias? Bom, agora vamos seguir em frente. A gente imaginava aí que a pandemia ia dar uma trégua, que a gente ia voltar para a sala de aula, mas o que a gente viu aí, vamos continuar mais alguns dias com essas aulas remotas aí, aulas não presenciais, e a gente já está até entrando nesse ritmo, as coisas estão até caminhando, né? Então vamos seguir aí. Bom, como nós já vimos algumas características, né, do teatro, de outras formas de arte, agora nós vamos ver o teatro além das fronteiras. O que, que vem a ser esse teatro além das fronteiras, né? Para onde o teatro está nos levando, né? Para onde o teatro vai nos levar, essas inovações, esse teatro do século XXI, é o que nós vamos ver. Então, ah, quando a gente começa a pensar em teatro além das fronteiras, é das fronteiras mesmo ali, das quatro paredes, daquele espaço fechado, né? E como ele vai se reinventando. O teatro é criativo, inovador, né? Algo inusitado, faz parte então dessa característica do além das fronteiras, que é o que nós vamos ver. Então, vamos lá. Bom, o teatro, né, o espaço do teatro, aquele espaço ali. A gente entende, né, como teatro esse ambiente fechado, as pessoas sentadas na plateia, o palco, cortina. Mas, se a gente parar para ver, como está aí na imagem, o teatro de Epidauro. Então vamos começar lá, né, na Idade Antiga. Vamos começar lá na Antiguidade, a gente pegar aí Roma Antiga, pegar aí os gregos, os egípcios, cada um com as suas características, né? Então nós vamos ter aí como exemplo, nessa primeira imagem aqui, este é o teatro de Epidauro. Então, quais são as características desse teatro? Que também é um espaço fechado, apesar de ser uma semi-arena, né? Mas a gente percebe aqui onde o público vai sentar, aqui, né? Nessa arena. Aqui nós temos o palco, aqui nós temos o fosso onde ficava a orquestra. Então é uma estrutura padrão. Então o Teatro de Epidauro era uma semi-arena que foi construído no século IV a.C. e tinha cerca de 12 mil lugares. Então cabia um pouquinho de gente aí dentro, né? E como era dividido? Bom, então os nomes eram basicamente assim. Nós temos aqui a orquestra, que é um fosso, é uma área mais funda, onde ficavam os músicos e aonde aconteciam as danças dentro dessa estrutura de teatro mesmo, né? de apresentação. Então, aqui ficava a orquestra, aí logo depois vinha o proscênio. O proscênio é o palco propriamente dito, é onde os atores iam apresentar o espetáculo. E tinha atrás dele aqui, que não está dando para ver, o esquene, que era o camarim, onde eles se arrumavam, aonde estava, né, a estrutura lá toda do espetáculo. E tinha também uma situação chamada acústica. E o que, que seria a acústica? A acústica era a forma como eles iam se apresentar aqui no palco para que a sua voz ecoasse em toda a área do espetáculo. Para facilitar essa, essa propagação da voz, do som, eles usavam máscaras. Nós já falamos desse assunto em anos anteriores, mas nós vamos ver depois, mais para frente, um pouco mais sobre a questão das máscaras. Então aí nós temos o teatro na antiguidade, tinha essa estrutura, e outros teatros foram construídos, não só o de Epidauro, mas outros também tinham essa característica de ser uma semi-arena, um espaço aberto,
um espaço com uma acústica que pudesse atender, né? Tinha um local separado onde ficava os nobres, um local separado para onde ficava o público em geral, né? Então essa era a característica do teatro na antiguidade. Com a evolução do teatro, né, nós vamos chegar ainda nele além das fronteiras. Então, depois da antiguidade, nós vamos até a Idade Média. Bom, a Idade Média, nós vamos ver uma relação entre o teatro e o pecado. Por quê? Porque na Idade Média, quem determinava, quem comandava, quem tinha uma mão forte era a igreja. E tudo aquilo que a igreja não pudesse explicar, esclarecer totalmente, era considerado pecado, era algo temeroso. E eles começaram a perceber que o teatro tinha esse poder, né, de hipnotizar as pessoas, de atrair as pessoas. E eles acreditavam, então, naquele momento lá, que o teatro era coisa maligna. E o teatro foi proibido. Então, o que aconteceu? Não podia mais ter os palcos, as apresentações, eles foram para as praças. Aí a praça virou o palco. E eram geralmente apresentadas em festas populares ou festas pagãs, festas de camponeses. Então, era uma arte que ficou quase que marginalizada. Mas, com o passar dos séculos ali, século XIV, século XV, até o século XVI, a igreja começou a perceber algumas características que poderiam ser usadas pela igreja. E surgiram os chamados autos. O que eram os autos? Eram as peças cristãs. Então eles pegavam, por exemplo, passagens bíblicas, pegavam momentos ali de Jesus, por exemplo, a via sacra de Jesus, e retratava ela em um espetáculo que era chamado de auto, porque era um auto católico, era uma história católica, e essa história, essa peça servia para atrair as pessoas para a igreja. Então a Idade Média foi esse período meio turbulento. O que era pecado, o que não era, o que podia, o que não podia, a igreja determinando tudo isso. Quando chega-se ao final da Idade Média, surge um período, um momento chamado de Renascimento. O Renascimento foi esse período em que as artes foram muito valorizadas. As artes passaram por um grande apogeu, um grande crescimento, e vai começar ali por volta do século XVI. É aí que surge a ideia do palco italiano, ou seja, o teatro voltou ao seu lugar de honra. Aí surgiram grandes casas de espetáculos com muito luxo, muita pompa, e surge a ideia da chamada quarta parede. O que era a ideia da quarta parede? Era que as apresentações estavam, né, dentro daquele espaço, os artistas usando aqui o palco. Lembra lá do Epidauro? É a mesma característica. Olha aqui onde é que fica a orquestra, né, os músicos, e aqui as apresentações. Só que eles não podiam quebrar essa quarta parede, que é essa parede imaginária aqui, ó, da cortina. Então eles estavam ali dentro, fazendo a apresentação deles, fazendo o espetáculo, mas não havia essa interação com a plateia. Isso acontecia com os espetáculos em praças públicas. Né? A ideia aqui desse momento é que ela ficasse ali, naquele espaço, fechado, confinado. Então, esse modelo de teatro, que é chamado de palco italiano, virou então um padrão. Teatro na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, era esse espetáculo também, dessa estrutura aqui e o palco. Então você tem uma, duas, que é o fundo, três, que é a outra lateral, e a quarta parede aqui. E eles interagiam ali dentro, então não havia, né, uma interação. Dificilmente quebrava-se a chamada quarta parede. Hoje não, hoje tem filme, né, tem série, tem espetáculos tal, que os atores interagem com o público.
eles conversam com a câmera, né? No caso de uma série de TV ou de um filme, eles vão interagindo, falando. Então, quando a gente diz assim, quebrou a quarta parede, porque ele está interagindo com o público. Vamos adiante aí. Aí chegamos nos chamados espaços não convencionais. Então isso já é atual, isso já é o teatro do século XXI. Né? Final do século XX, anos 2000, começa a surgir esse tipo de teatro. Por exemplo, Teatro da Vertigem. É um grupo de teatro de São Paulo que usa vários espaços chamados de não convencionais, por exemplo. Eles fizeram um espetáculo dentro de uma igreja, né? Os espectadores, a plateia, acompanhava aqui o que estava acontecendo. Eles usaram o rio Tietê para fazer a apresentação. Eles fizeram a apresentação num prédio que estava em obras, em construção. Eles se penduravam nas laterais do prédio e ficavam presos por cabos. Eles fizeram uma peça para contar a história de Jó, da Bíblia, fizeram uma adaptação do livro de Jó, e ela se passava dentro de um hospital abandonado, né? E as pessoas iam, a plateia ia acompanhando pelos corredores, pelos quartos, a história ia sendo contada. Então, há grupos de teatro que usam espaços não convencionais para contar suas histórias, para contar aquilo que se propõe. Então é chamado de espaços alternativos também. Então, espaços não convencionais ou espaços alternativos servem para se contar histórias que fujam do padrão do palco italiano lá dentro de um espaço fechado. O maior exemplo é o Grupo de Teatro da Vertigem, que criou, né, já vários espetáculos indo aí por esses locais. E eu queria ressaltar aqui com vocês, já para encerrar esse momento, estátuas vivas, né? Aquelas pessoas que ficam paradas lá nas praças, pintadas de tinta, e fazem a apresentação dele. É uma apresentação não convencional em um espaço não convencional. Né? Então a estátua viva também é um exemplo disso. Que eles encontram em qualquer lugar e eles vão lá, se pintam e ficam lá paradinhos para fazer a apresentação deles. E justamente isso que é chamado de não convencional. Você ficar parado ali 40 minutos, uma hora, né, numa mesma posição, paradinho, né, vestido com um personagem todo pintado, geralmente pintado de prata, né? Então são essas características que é importante a gente começar a entender então que o teatro do século XXI ele vai fugir do convencional, ele vai inovar, vai trazer uma visão do que pode ser feito, porque o artista hoje ele busca surpreender a plateia, ok? Então é isso aí, bem-vindos novamente ao Colégio Princípios, nós tenhamos um semestre abençoado e que esses dias difíceis passem logo, ok pessoal? Um abraço, até qualquer hora, tamo junto.